Eu quero saudar a todos com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Queridos irmãos em Cristo Jesus e todos que estão participando agora neste momento deste vídeo, eu queria transmitir a todos uma mensagem da Palavra de Deus neste vídeo que tem por tema a confiança e o amor lançam fora o medo. Também, amados irmãos, nesta mensagem vou usar a palavra temor. A palavra temor é conhecida em dois sentidos. Existe o temor, que é o sentimento de reverência, de respeito, que é o temor a Deus. E existe também o temor, que é sentir medo, pavor. Então, amados irmãos, estou transmitindo tudo isso, falando tudo isso para os irmãos, para ter o discernimento quanto à mensagem da Palavra de Deus. E também eu queria dizer aos queridos pastores, obreiros e todos os irmãos em Cristo Jesus, que o motivo de eu estar transmitindo esta mensagem, amados irmãos, eu senti no meu coração o desejo de ajudar alguém a superar o medo, a ser firme na fé, a ter segurança no Senhor, na fé, nesta época em que estamos vivendo, em tudo que está acontecendo, que o mundo está passando, que as tristezas têm dominado o ser humano, a preocupação e também o medo. Amados irmãos, o que eu quero dizer nesta mensagem, que o medo não pode interferir na nossa vida espiritual, abalando a nossa fé e fazendo com que este abalo da fé fique-se uma imperfeição na nossa confiança no poder de Deus e no grande amor que Deus tem para conosco, que Deus tem para com cada um de nós. É este o motivo de eu estar transmitindo esta mensagem da Palavra de Deus para todos os ouvintes. Por isso eu quero ler a Palavra de Deus em alguns lugares. Quero começar a leitura lendo o livro de Salmo, capítulo 125, e o versículo 1 que diz: os que confiam no Senhor serão como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanece para sempre. Também o Salmo, capítulo 56, o versículo 11 diz: em Deus tenho posto a minha confiança, e não temerei o que me pode fazer o homem. E agora quero concluir a leitura desta mensagem no Evangelho de João, nas cartas de João, 1 João, capítulo 4, do versículo 17 ao 19, que diz assim: Nisto
é perfeito o amor para conosco, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque qual Ele é, somos nós também no mundo. No amor não há temor, ou seja, medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo, porque o medo traz consigo tormento, e o que teme não é perfeito em amor. Nós amamos a Ele, porque Ele nos amou primeiro. Amém. Amados irmãos, queremos dizer a todos que o mundo, quer dizer, o medo, nos traz consigo tormento, e o que teme não é perfeito em amor, diz a palavra de Deus. Quando o sentimento do homem está sendo dominado pelo medo, amados irmãos, é porque não está nele aquela inteira confiança no poder de Deus, no amor de Deus, no grande amor que o Senhor tem para conosco. Então esse medo está abalando ele e trazendo imperfeição na sua fé, não deixando ele ter essa inteira confiança no Senhor. Quando o Salmo 125, em que lemos, fala: os que confiam no Senhor serão como os montes de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Então, aqueles que têm inteira confiança no Senhor, é o que todos os cristãos precisam ter. A sua fé não se abala. Em qualquer situação, em qualquer momento difícil que ele está passando, a sua fé, ela é firme. Ela permanece no meio de lutas e problemas, ela permanece firme. E essa firmeza é sempre, é permanente para sempre. Então, queridos irmãos, este é um cuidado que temos que ter e estar sempre na presença do Senhor, clamando a Ele, pedindo a Ele que nos enche desta confiança, desta fé, e que nos faz entender o grande amor que Ele tem para conosco. Só de saber, amados irmãos, ter o conhecimento na palavra de Deus, e esse conhecimento é que nos trouxe a servir o Senhor. Saber que um dia, olhando para nós, nos amou cheio de defeito, cheio de pecado, de mentira, de problema, de vício, cheio de tantas coisas, e Ele sendo santo, que é difícil para Ele essas coisas, sua santidade não aceita a convivência com essas coisas. E Ele nos amou, que entregou a si mesmo na cruz, por amor de nós, por amor de mim, de você. Agora eu pergunto, e também pergunto a mim mesmo:
O que você fez? O que eu fiz para merecer o amor de Deus? Nada. Nada. É que Ele olhou para mim, viu minhas fraquezas e teve misericórdia e me amou. Assim foi com você e com outros, e com tantos, e Ele continua com esse grande amor para conosco. Já desde que Ele nos escolheu, nunca mais Ele nos deixa só. Mesmo nessa vida, Ele está conosco todos os dias. E depois da consumação do século, estará conosco eternamente na glória. Então nós temos que ter esta segurança no Senhor, essa inteira confiança nele, amados irmãos. Porque este mundo, amados irmãos, eu sei que o mundo é inseguro, porque o mundo vive no pecado. O mundo não obedece à palavra, e quando falamos, muitas vezes a pessoa não dá ouvido porque ele quer viver aquela vida do pecado, o desejo da carne. O desejo da carne está forte na pessoa, está dominando a pessoa, e só mesmo o momento que ele parar para ouvir e arrepender dos seus pecados é que vai mudar a vida dele e ele vai começar a ser feliz. Porque o Senhor nos faz feliz. O Senhor é a nossa felicidade. O Senhor é a nossa alegria. O Senhor é a nossa paz. Então, amados irmãos, no meio de tantas coisas que nós vemos acontecer, tristezas, tantas percas, tantas angústias nas famílias, nas vidas. Amados irmãos, eu sei que nós ficamos tristes também com tudo isso, e a gente só ouve notícias ruins, coisa que não queríamos ouvir. Ninguém quer ouvir as coisas assim. Pessoas morrendo, pessoas perdendo o ente querido da família. E ninguém quer ouvir essas coisas. E no meio de tudo isso, de tantas coisas assim, o único que nos faz repousar em segurança, que nos faz viver seguro, que nos faz viver com alegria na alma, ter força para falar das suas grandezas, ter alegria para louvar o seu nome com o coração aberto, com prazer de louvar e saber que Ele é digno de todo louvor, que Ele merece todo louvor. O único que nos dá essa força, essa graça e essa segurança é o Senhor Jesus Cristo. É o nosso Deus. E além de tudo, amados irmãos, de estar conosco nesta vida, nos alegrando, nos fazendo prosseguir com fé e em paz, com força, e além do mais, nós temos a certeza, nós temos a segurança da vida eterna no futuro, de morar eternamente com Ele. E ali vai acabar tudo isso. Não tem mais tristeza, mais aflição, mais angústia. Não vai ter mais nada disso. Ali, amados irmãos, é só louvor, cânticos de alegria, de gratidão
cânticos que nós vamos assim oferecer a Ele, com todo o amor nele, com toda a gratidão, porque Ele nos levou até lá na glória. E essa alegria de estarmos lá, ela já começa aqui em nossos corações. Louvado seja Deus, glorificado é o nome do Senhor Jesus Cristo. Ela já começa aqui em nossas vidas, em nossos corações. Por isso é que eu digo para você, querido irmão, não tenha medo. Não tenha medo do que vai acontecer. Quando estou falando não ter medo, não quer dizer que nós vamos desobedecer as regras estabelecidas. Não é isso que eu estou falando, porque nós temos que ter vigilância, nós temos que ter cuidado conosco e também com os outros. Cuidar da nossa saúde, evitar aglomerações, como está aí estabelecido esta regra. Nós temos que ser obedientes quanto a todas estas coisas. Mas o medo que eu quero dizer que você não tenha é aquele medo, essa insegurança. O que será amanhã? O que é que vai acontecer comigo? O que é que vai acontecer conosco, com nossa vida? O que será? Será que eu vou morrer disso? Será que eu vou morrer com isso? Então você fica inseguro, com aquele medo, e isso vai interferindo na sua fé, vai interferindo na sua vida espiritual. Quando você, tendo inteira confiança na palavra de Deus, você tem o coração aberto para a palavra. Você expressa as coisas de Deus e você crê na palavra de Deus lá do íntimo, lá do coração. Não é apenas ser convencido quanto à palavra, mas é crer de verdade. É colocar ela no seu coração para viver por ela. Viver sendo dominado por ela, sendo dominado pela graça e pela palavra de Deus. E ter no seu coração essa força de exclamar como o apóstolo exclamou aos Filipenses, capítulo 1, versículo 21, que diz: tenho por certo que o meu viver é Cristo. Que o viver para mim é Cristo, mas o morrer é ganho. Se o morrer é ganho, por que tanto medo da morte? Tanto medo das coisas que vão acontecer? Porque, amados irmãos, o servo de Deus sabe que depois que ele sair desta vida e passar para outra vida, lá vai ser bem melhor. Lá vai ser bem melhor, amados irmãos. Vai estar livre de todo esse sofrimento daqui, desta vida, desta terra. E também lá em Romanos, capítulo 8, versículo 18, o apóstolo diz: tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Esse tenho por certo é tenho certeza que as aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Nesse mundo nós temos aflição, como diz a palavra de Deus. O próprio Senhor Jesus Cristo nos orientou quanto a isso. Mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. E Ele está conosco, e nós somos mais que vencedores.
Então temos que deixar o amor de Deus em nós ser forte e o amor, e crer de coração no amor que Ele tem em nós e ter nele inteira confiança mesmo. Confiar nele mesmo de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, com toda a nossa força, ter esta inteira confiança no Senhor Jesus Cristo. Nós vamos perder o medo, vamos ter coragem de anunciar a palavra de Deus, e a nossa preocupação tem que ser mais com aquelas pessoas que estão aí dormindo nas trevas, que estão aí no mundo, uns que não conhecem a palavra de Deus, e outros mesmo sendo conhecedores, preferem viver mais no pecado do que na obediência da palavra. Outros desviados da palavra e não se importa de tomar uma decisão, reconciliar com Deus. São com estes que nós temos que nos preocupar e pedir que o Senhor nos ajude a ir de encontro com essas pessoas, falando para eles da grandeza do Senhor e falando para eles que, se ficarmos assim, vamos ser condenados. E só no Senhor que tem salvação, só nele. E também pedir aos pastores, obreiros, que sempre instrua a congregação a estarem preparados, a estarem firmados no Senhor, a não ter medo do futuro, do amanhã, mas sim ter confiança em Deus, inteira certeza de fé, preparados para aquilo que acontecer amanhã, e saber que o Senhor está conosco nesta vida, está nos preparando cada dia, porque não sabemos o momento em que vamos partir, não sabemos de que forma em que vamos ser levados ao céu, não sabemos o momento em que a igreja vai ser arrebatada. O que importa é estarmos preparados, fugir do pecado, santificar nossas vidas, colocar a palavra de Deus no nosso coração de verdade. É o que nós temos que fazer com a igreja, com o povo de Deus, e procurar fazer com que todos caminhem com fé e segurança, para que a igreja seja alegre na face da terra, que a igreja seja feliz, que a igreja tenha confiança em Deus e caminha louvando o Senhor, e quando a igreja louvar, o céu se abala, o céu recebe, e a igreja, amados irmãos, é abençoada e glorifica a Deus com alegria. É este o nosso caminho, é isto que nós temos que ter em nossas vidas. Então vamos prosseguir com fé, com confiança em Deus, lançando fora o medo, e glorificar o nome do Senhor em nossas vidas, glorificar a Deus e ajudar uns aos outros, orar uns pelos outros, e nunca, amados irmãos, nos conformar com este mundo, conformar com o pecado, com a desobediência, não nos conformar com nada disso, mas deixar que o Senhor reina, o Senhor domina, a palavra de Deus domina os corações, e nós seremos cada dia mais abençoados por Jesus Cristo, nosso Senhor. Queridos, fiquem com esta palavra, que Deus continue abençoando a sua vida. Em nome de Jesus. Amém.